Olá, eu sou Felipe Mendonça. Olá, eu sou Amanda Almozara. Esse é o programa Sem Gravata. Direito sem complicação. Hoje nós vamos falar a respeito das constituições que o Brasil já teve. Você sabia que o Brasil já teve várias constituições? Nós temos duas possibilidades: as constituições que nós chamamos de outorgadas e as constituições que nós chamamos de promulgadas. Primeiro eu vou explicar as outorgadas. A outorgada, ela é imposta pelo governante. É o governante quem faz a Constituição e determina ao povo que é aquela Constituição que ele tem, né? Então, é o governante dizendo quais são os nossos direitos fundamentais e dizendo que irá nos proteger em relação a esses direitos. Já a Constituição promulgada é aquela Constituição feita em nome do povo. São representantes do povo que elaboram um documento que vai reger a vida da sociedade. Não há imposição, mas sim a vontade do povo manifestada nesse documento. Então, portanto, o melhor é que a Constituição seja promulgada, feita pelo povo. E daí, se nós voltarmos lá na nossa primeira Constituição, em 1824, quem fez a Constituição foi Dom Pedro. Então, portanto, ela era uma Constituição outorgada, feita pelo governante, impondo ao povo qual era o direito que lhe cabia. A próxima Constituição é a Constituição de 1891. É a primeira Constituição republicana do Brasil. Essa Constituição foi a nossa primeira Constituição promulgada, ou seja, a primeira Constituição que manifestava aí a vontade do povo brasileiro. Depois de um longo período com aquela República Velha, a República do Café com Leite, em que ficavam governantes apenas se protegendo e a Constituição não era bem aplicada, veio a Constituição de 1934, que foi depois daquela Revolução de 32, o povo exigindo uma nova Constituição que limitasse os abusos do poder. A próxima Constituição é a Constituição de 1937. Essa Constituição foi outorgada por Getúlio Vargas e era uma Constituição com ideais fascistas. Então não era uma Constituição que trazia aí uma liberdade ou trazia uma representação popular. Era uma Constituição que trazia uma repressão. Na verdade, em 37, o Getúlio estava rasgando de 34, daí em 46 nós conseguimos novamente impor ao governo a nossa Constituição, mais uma Constituição promulgada e a primeira Constituição que nós consideramos democrática no Brasil. A Constituição que vem na sequência é a Constituição de 1967. É a Constituição do regime militar. É também uma Constituição imposta. E é neste momento que o Brasil passa de uma transição de um regime democrático para um regime militar. Em 1969, a Constituição de 67 recebeu uma emenda número 1 em que dizia: a Constituição passa a ter a seguinte redação e uma nova Constituição. Então ela é conhecida como uma Constituição de 69, também outorgada. Chegamos então à Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã. Essa sim promulgada, que é permeada, repleta de direitos e garantias fundamentais e tem aí efetivamente a função de limitar os abusos de poder e trazer direitos a todo o povo brasileiro. Quando, em 5 de outubro de 1988, Ulisses Guimarães apresentou a Constituição para o povo, os repórteres lhe perguntaram: mas, doutor Ulisses, por que você guardou os nossos direitos fundamentais para o artigo 5º? Por que não logo no primeiro? Ulisses então respondeu: a ditadura nos deu o AI-5, eu lhes devolvo o artigo 5º. Esse é o espírito da nossa Constituição, o oposto de uma ditadura. Muito obrigado, esse foi o programa Sem Gravata. Curta o nosso vídeo, compartilhe e acompanhe o nosso programa sempre. Muito obrigado. Até mais.